Olá, caros amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. O meu nome é Paulo Pinto e estou aqui todas as quintas ou sextas-feiras, esta semana à quinta, para vos apresentar todos os factos que moldam o mercado de cripto. Porque eu acredito nos factos e acredito que todas as subidas ou descidas têm razões e não é necessariamente porque atingiu um determinado limite, um determinado nível. Não, as coisas acontecem porque têm que acontecer e há razões para essas coisas acontecerem. E eu estou-vos aqui precisamente a apresentar as razões por causa dessas coisas acontecerem. E esta semana temos imensas razões que provam precisamente isso. E no final é de precisamente dar a minha conclusão sobre estas mesmas razões. Para já, como sempre, começamos com o gráfico ao mês do Bitcoin. Basicamente eu falo do Bitcoin. E no gráfico ao mês do Bitcoin estamos com uma candle ao mês bastante elevada. Não, já nem a última vez que tivemos uma candle destas foi em novembro, portanto nós estamos em abril, estamos com uma candle relativamente grande. Já tivemos em valores de 74, estamos a 93, temos uma candle positiva de 10, quase 10 mil dólares. É muita fruta, isto não é todos os dias que isso acontece. O que podemos ver em relação aqui ao Cypher B, podemos ver que com todas estas movimentações, o que vemos é a espuma, esta parte superior mais azul, mais escura, a espuma de cima está cada vez mais pequena, não é que seja muito, está um pouco mais pequena e nós estamos claramente a parecer que estamos a não tentar fechar tão em baixo como já tivemos. Já tivemos um bocadinho mais abaixo, já tivemos aqui, acho que a semana passada estávamos nos valores ainda nos 10 e agora estamos aqui em valores de 25 do Cypher B, do RSI. Do Cypher B. O que mostra que nós estamos claramente, isto poderá ser um momento de viragem. Há várias razões para que nós estamos a ver este momento de viragem e já vou falar sobre eles um bocadinho mais à frente. Se nós mudarmos para a semana, claramente, essas últimas 3 semanas, apesar do final do mês de passado ter fechado claramente em baixa, temos estado claramente em alta nestas últimas semanas. Estamos nas últimas 3 semanas. Subimos bastante na primeira semana, menos na segunda e agora tivemos uma grande subida na terceira semana. E com isto, depois da semana passada, temos printado um ponto verde no gráfico, estamos claramente em subida, mas eu vou-vos ser muito sincero, como já disse isto em outras situações, eu acredito muito pouco nesta subida. Acho que nós ainda há de haver uma altura que ainda vamos ter que fazer uma pequena descida, porque no meu ponto de vista o ambiente, o ecossistema que é mais favorável é nós já estarmos aqui na zona positiva, o gráfico já está na zona positiva, ter descido um bocadinho o RSI, mantendo numa zona mais perto do zero, como agora está nos 38 aqui na semana, mas eu diria estar na ordem entre os 10, os 20 entre os 0 e os 20, mas manter a onda acima do zero. E a partir daí subirem as duas juntas me parece muito mais favorável do que agora, porque o que nós vamos ver é a onda a subir e o RSI já cá na parte de cima, vamos ver o RSI a chegar lá acima mais rapidamente, a chegar na altura do overbought, isto é, vai esgotar as compras e não vamos ver a onda a poder atingir o seu máximo. E para nós podermos atingir a onda no seu máximo com o RSI no seu máximo, o que nós vamos ter que ver é a onda a começar já da zona positiva ou ainda ou ter descido, mas manter-se na zona positiva e o RSI ter vindo mais abaixo à zona do zero, perto do zero, para que depois suba dessa maneira. A mim parece-me ser essa a forma mais correta de ver, portanto, não quer dizer com isso que não vá acontecer outra coisa. Pode acontecer, pode subir o RSI, ficar muito tempo lá em cima e a onda acompanhar, pode acontecer muita coisa. O que nós vemos de uma forma geral é, como podem ver aqui, o RSI começa, a onda começa e ainda está aqui umas zonas de flexão, o RSI, agora aqui está um bocado mal, deixa-me aqui só aumentar isto, o RSI atinge o máximo e a onda atinge o máximo a seguir. Isto pode acontecer, isto não é mau necessariamente, mas isto não é necessariamente um topo como outros, como está aqui, como é que é? Aqui, por exemplo, aqui
a onda a subir juntamente com o RSI, a onda a subir juntamente com o RSI, deixa eu tirar aqui a publicidade, a onda a subir necessariamente com o RSI. A mim parece-me que isto é mais sustentável do que a situação que nós estamos neste momento a viver. Mas não quer dizer com isso que isto não seja positivo e que não seja a partir daqui subidas. Se nós descemos ao dia, o que nós vemos é que nos últimos dias, somente anteontem, tivemos uma subida imensa, que subimos desde cerca dos 87 mil até aos 93 mil, portanto é uma subida claramente grande em relação às subidas que temos vindo a ter. É verdade, temos aqui subidas grandes, mas neste momento, enquanto aqui temos uma subida muito grande, temos uma descida igualmente grande. Aqui tivemos uma subida grande e ainda não tivemos a descida. Ok? E isto leva-nos à pergunta: o que aconteceu neste dia para que isso tivesse acontecido? O que aconteceu neste dia foi precisamente aquilo que eu digo sempre, não é? Não é o gráfico que dá, que nos diz o que é que nós devemos fazer e para onde é que vai, mas são as políticas. E o que aconteceu foi que houve uma série de conversas junto da Casa Branca, uma série de afirmações junto da Casa Branca, e uma delas é que diz que a Casa Branca não vai descer unilateralmente. Primeiro vai dizer que estão com as conversas estão muito boas. A primeira foi essa. E a segunda é que não vai haver uma descida unilateral dos Estados Unidos das tarifas. Isto quer dizer que tem que ser conjunta. E isto é super importante nós entendermos, para nós entendermos toda a conjuntura política, porque o que está a acontecer não se dissocia da conjuntura política. Isto é, houve uma subida porque houve uma declarações da Casa Branca a dizer que as conversações estão a correr muito bem. As conversações durante esta semana, entre esta semana e o final da próxima semana, vão ser reunidos com diversas pessoas junto à Casa Branca, vão reunir-se com cerca de 34 países para negociar tarifas. E as tarifas com a China, em particular, estão a correr muito bem. Então, o que aconteceu? Houve muito otimismo no mercado e que levou a que o mercado subisse. Portanto, não foram gráficos, não foram níveis, não foram nada disso. É o que eu costumo dizer, não é nada disso que resolve, que faz com que o gráfico suba ou deixa, mas sim é o otimismo de políticas que estão a ser implementadas, taxas de juros e não sei o quê. É o que eu digo sempre, as notícias. Eu digo e repito e nunca vou sair daqui porque eu vejo isto acontecer vezes e vezes sem conta. E por isso é por isso que nós temos este canal, precisamente apresentarmos os factos, faz com que estas alterações mudem. Ok, ontem foi precisamente isto que aconteceu. No dia 23 de abril, como podem ver aqui, dia 23 de abril, houve aqui uma nova comunicação da Casa Branca a dizer as tarifas, sim, vão ser ajustadas, mas não vão ser ajustadas unilateralmente. O que é que isto quer dizer na realidade? O que é que quer dizer é que vocês têm que descer para nós descermos. E às pessoas que acham, e há muita gente que acha, comentadores políticos, comentadores americanos, até mesmo comentadores portugueses, e eu tive uma conversa no fim de semana com um amigo muito interessante, em que ele dizia que o Donald Trump e os americanos não têm trunfos na mão, têm só bluff. E eu não consigo entender essa posição, porque se eu sou o maior comprador do mundo, eu tenho que ter a maior mão de cima, porque eu escolho a quem quer comprar. É verdade que muitos dos produtos que a China vende são importantes para os Estados Unidos e ninguém está a discutir essa parte. Agora, não é isso que a gente está a falar. Assim, então, os produtos que vêm da China, eu tenho que abrir as pernas e tenho que deixar que os produtos entrem à vontade. Mas não há o mesmo tipo de condições para os produtos americanos que cheguem à China. E esse amigo dizia-me com toda a razão, e ele tem toda a razão, e eu não lhe tiro a razão nenhuma disso. Ele dizia, mas os chineses não precisam dos produtos americanos. Então, se não precisam, porquê que taxam? A pergunta é só essa. Se os chineses são os que têm mais produção, porquê que eles taxam exageradamente aos produtos americanos? Porquê que eles dificultam a entrada dos produtos americanos no mercado chinês? Se realmente eles têm os produtos mais baratos, os melhores e todas as coisas, porquê que eles dificultam?
Agora também, ele também disse, e agora também há que dizer com toda a sinceridade, há também o revés da medalha. Neste momento nos Estados Unidos existe um conjunto de situações, fábricas que já lá não estão, porque foram deslocalizadas para o Sudeste Asiático, para a América do Sul e tudo mais, e neste momento para colocar essas fábricas a produzir nos Estados Unidos vai demorar. Portanto, estas tarifas poderão, nesse ponto, ser um bocado contraproducentes. Mas, isto poderá ser mau para os americanos. Também é verdade, também poderá ser mau para os americanos. Mas esses mesmos produtos também são fabricados nos Estados Unidos. Também são fabricados nos Estados Unidos, mas as pessoas não compram porque são um pouco mais caros e os produtos baratos vindos do Sudoeste Asiático e da América Latina acabam por inundar o mercado. Nivelando os produtos, se calhar as pessoas possam olhar, afinal os produtos do Sudeste Asiático e sul-americanos não têm tanta qualidade, pelo mesmo preço eu se calhar prefiro comprar os americanos. E assim é que as coisas poderão funcionar. Isto é, há aqui, neste momento nós estamos a viver, o que é que eu quero dizer com isto tudo? Obviamente não há aqui um consenso. E esta questão das tarifas, isto que está a acontecer aqui no gráfico, esta questão das tarifas é particular. Não tem consenso. Há economistas que dizem de um lado e há economistas que dizem do outro. Ok? E em qualquer uma das situações estão corretos. Todos eles estão corretos. Agora, é preciso nós tomarmos uma decisão sobre qual é o correto que nós achamos ser mais correto para nós. Não quer dizer que seja isto errado. O que eu quero dizer com isto é que é uma forma diferente de fazer. E com isto nós estamos a ver todas estas situações. O mercado está mais otimista, sobe. Houve aqui esta situação a dizer que as taxas vão descer, mas não vão descer unilateralmente com a China. A China tem que também fazer o seu trabalho. Então vê aí já, olha, o mercado já começa a mostrar aqui alguma descida. Estão a ver o que eu quero dizer? É por isso que eu falo tanto de política, porque a política que é importante para que os mercados atinjam estes valores. E se nós formos ver, em relação, por exemplo, ao S&P 500, nós vamos ver precisamente toda esta volatilidade. Vejam só esta volatilidade, a abertura e fecho dos mercados tem sido tão grande como de anteontem para ontem. Ontem fechou a descer para depois hoje começar já a subir. Desceu mais baixo do que fechou ontem, mas já está a subir. Isto é... A volatilidade tem sido tão grande que obviamente nós vemos tanto no mercado de cripto como no mercado do outro lado. E aqui volto-vos a dizer, assim, o mercado de cripto é diferente do mercado das ações. É muito diferente. E o que podemos ver é que em relação ao mercado das ações, nós até podemos estar a ver aqui uma pequena subida, mas no mercado de cripto estamos a ver uma clara subida. E se nós vamos ver o ouro, deixa eu ver como é que chega, gold, o que nós vamos ver com o ouro é que depois de uma subida que tem vindo a subir quase seguido, especialmente aqui desde do início de abril, 9 de abril, até chegou aqui ao máximo, aqui no dia 22 de abril, estamos agora a descer. Isto é, as pessoas que estavam a fazer o ouro, estavam a comprar o ouro, agora a certa altura, o que é que fizeram? Já subiu demasiado, deixa-me vender. Obviamente, tem que haver uma descida. Os mercados tanto sobem como descem e sobem. Não ficam sempre a subir indefinidamente. Nós não podemos ter essa atitude de achar que os mercados estão sempre assim. E esta questão das tarifas é importante, porque isto aqui é uma jogada, é um para a frente e para trás. A China, claro que vai se manter a sua posição e a dizer que vão continuar a cobrar estas tarifas. E os Estados Unidos, então a gente não compra a vocês. Pronto, amigos, ficamos amigos. Vamos ter dificuldades? Vamos. Mas vamos comprar a outros, vamos desenvolver a outros lugares onde tem as terras raras, as terras com os minerais raros, como a Groenlândia, como a Ucrânia, e deixamos comprar a vocês. E é esse o momento em que se calhar é o Xi Jinping e a China e o Partido Comunista Chinês vão ter que começar a pensar, perdemos o maior consumidor do mundo. E é aqui também que eu acho que a Europa devia estar ao lado dos Estados Unidos. Nós devíamos estar ao lado dos Estados Unidos a fazer frente a uma hegemonia da China que vende tudo ao desbarato, acabando e eliminando todo o mercado e fazendo com que as coisas todas deixam.
Neste momento a China está a fazer isso. A China está a tratar disso. E nós temos que combater a China. Nós fazemos parte do... Não é o Império Americano, mas nós fazemos parte do Império Ocidental. Do mundo ocidental. Em que são a Europa e a China. Desculpa, a Europa e os Estados Unidos. E a China está do outro lado. E até podemos dizer que a Rússia também está do outro lado. Mas pronto. Passando à frente da política, é só para vos mostrar precisamente que estas notícias podem ter algum impacto no mercado. Isto é manipulação com notícias, porque há outros que manipulam com dinheiro, comprando, fazendo ver que o mercado está a subir para fazer as pessoas comprar para depois fazerem short, ou vender para as pessoas continuarem a vender para eles comprarem mais baixo. A manipulação, cada um usa a manipulação que quiser. Toda a gente já ouviu esta história muitas vezes a dizer que o Trump o que está a fazer é fazer com que amigos ricos ganhem dinheiro, que lança notícias e as pessoas fazem shorts e longos e tudo mais. Pá, cada um acredita no que quiser, mas eu não acredito nessa. Essa eu não acredito. Continuando aqui no Bitcoin, em relação ao que tivemos aqui no dia, nesta última hora estamos a descer, estamos aqui com uma pequena descida, mas estivemos a subir desde as 9 da manhã, que temos estado com candles verdes. E se nós descemos aos 15 minutos, vemos a dita subida que nós estamos a ver e vemos que nos últimos períodos de 15 minutos tivemos uma descida grande, o que mostra que é precisamente aquela candle vermelha que nós vimos aqui à hora e que nós vamos ver depois também aqui ao dia esta descida, começamos a ver tudo isso que nós estamos aqui a fazer. Mudando aqui para as outras coins, só olhamos aqui, antes, desculpem lá, eu não vos mostrei, mas deixa-vos mostrar. Mas quando vamos aqui ao dia, o que nós vamos ver é que, não se esqueçam, tenho um amigo que me diz, se os ricos compram, compra. Se os ricos vendem, vendem. E o que nós vamos ver aqui é que nos últimos dias os ricos têm comprado. E foi comprado quase $1 bilhão por dia nos últimos 2 dias, 22 e 23, pelos ETFs. Os ETFs não significam absolutamente nada, mas as empresas e as empresas familiares e os fundos utilizam os ETFs. Então, se os ETFs compraram nos últimos 2 dias quase $1 bilhão, 1.000 milhões de dólares em Bitcoin, se calhar está na altura, se calhar eles devem saber alguma coisa que a gente não sabe, não é? É só para nós vermos precisamente aquilo que nós temos estado a dizer. E se nós formos aqui para o Ethereum, onde é que está o Ethereum? Aqui o Ethereum também teve a sua subida, obviamente o Bitcoin subiu, tudo o resto subiu, apesar de Ponderando não ter subido tanto, mas o Bitcoin todo subiu. O Ethereum subiu e neste momento está a fazer a candle vermelha da mesma maneira que o Bitcoin está a fazer. Nós já tínhamos descido aqui de 1400, estamos aqui nos 1700, isto é, muito bom. E em relação ao ETF, nós o que vemos é que continua a não haver muito interesse, apesar de nesses últimos 3 dias houve um dia positivo, os outros dias todos foram de venda de Ethereum. Não houve muito interesse. Eu espero que daqui para a frente poderá haver algum maior interesse no Ethereum em relação do mundo institucional e dos fundos, mas neste momento basicamente não existe nenhum, seja qual for a desculpa que dão e que é aquilo ou aquilo ou aquilo outro, mas isto não importa absolutamente para nada. O que importa é que as pessoas não acreditam no Ethereum, pelo menos no mundo empresarial. Estão certos ou errados? Não é disso que a gente está a falar. Estou a dizer que neste momento não existe esse interesse. O Cardano também teve a sua subida. O CRO está a fazer mais ou menos o mesmo padrão do Bitcoin, apesar de ter subido, e as pessoas obviamente saíram logo. Quem tinha comprado, quem tinha CRO comprou a 6 cêntimos e a 7 cêntimos, quando o CRO chega a 9, obviamente as pessoas vão vender. E isto é uma forma de ganhar algum dinheiro. E ainda continua a haver aquele rumor que o Crypto.com vai ser o host de alguns ETFs junto do governo americano. É só isso mesmo, são rumores. Vamos ver o que vai acontecer. O DIX continua em descida, apesar dos últimos dias ter tido uma subida mais ou menos razoável, mas continuamos em clara descida. Depois temos atingido aqui valores de 109 pontos, nós estamos agora a 99, estamos com menos 10 pontos, que é muito para o dólar index, o que mostra que todas estas coisas que nós têm vindo a acontecer da administração Trump têm levado a uma desvalorização do dólar. Se é isto que a administração queria ou não, não é claro.
Pelo menos é isto que tem acontecido. Agora, se eles fizeram isto de propósito ou não, não é claro, até poderá ser de propósito, eu não estou a dizer que não é, mas não existe nenhuma comunicação da administração a dizer que esse é o propósito deles. Para que isso tenha acontecido, pode ter acontecido muitas coisas, pode ter sido a venda dos assets, dos treasury assets, pode ter havido muitas vendas do lado tanto do Bitcoin como dos fundos, pode ter acontecido tanta coisa que neste momento não me sei dizer qual é que é a razão fundamental para que isso tenha acontecido. Antes em vez de falarmos aqui das moedas de grande dimensão, vou falar aqui que vocês não veem porque tenho aqui a minha cara, vou-vos pôr aqui para o outro lado. Deixa-me aqui tirar, eu esqueci-me de fechar o meu WhatsApp, que é o Bitcoin Dominance, depois de ter atingido aqui valores altos dentro dos 64%, estamos agora em valores baixos dos 64%. Portanto, estamos a descer em termos de dominância, depois de termos tido uma subida muito grande. Isto é, continua a ser aquilo que eu sempre tenho dito, as pessoas vão para o Bitcoin primeiro, e depois é que vão para as outras moedas. Portanto, a altcoin será sempre depois de uma grande corrida do Bitcoin. Sempre. Em termos de total dominância, do market cap total, obviamente o Bitcoin sobe, tudo sobe. Nós estávamos aqui nós tivemos aqui no mínimo de 2,3 trilhões de dólares, mil milhões de dólares. Nós estamos agora perto, outra vez, mais perto ainda dos 3 trilhões de dólares, já estamos 2,87. Se não contarmos com o Bitcoin, só contarmos com o Ethereum, estamos de novo acima de 1 trilhão de dólares, mas se não contarmos nem com Bitcoin nem com Ethereum, ainda estamos muito longe de 1 trilhão de dólares. Já estivemos acima, já há várias semanas estivemos aqui acima eu comecei a apresentar este gráfico, e que já tivemos aqui abaixo a 600 e neste momento estamos a 800. Isto é, os altcoins, apesar de ainda não ter tido a nossa altcoin season, mas já subiram 200 bilhões de dólares nas altcoins em geral. Enquanto que outras, vamos ver aqui, por exemplo, no Bitcoin saiu de 2.3 para 2.8, que subiu meio trilhão, 500 bilhões de dólares, e as altcoins com o Ethereum subiu de 800 para subiu cerca de 200, pouco menos de 200 bilhões de dólares. Isto tudo mais ou menos em relação ao market cap. E aqui, em relação ao heatmap, nós vamos encontrar, não nos 24 horas, nós vamos encontrar aqui à semana, nós vamos encontrar que estas subidas foram limpando shorts que estavam a ser abertos. Bem, aqui houve esta subida, as pessoas achavam que isto não ia descer mais, portanto vamos abrir aqui shorts, que isto vai continuar a descer, e houve aqui uma subida para comer os shorts. Depois houve aqui outra subida, vai ser agora é que vai ser, isto vai continuar a descer, puma, vai comer os shorts. E isto tem sido sempre a mesma coisa, é ir buscar liquidações. O nome do jogo é ir buscar liquidações. As liquidações estão demasiado próximas, quanto mais altas estiver a liquidação, mais fundos eu tenho que fazer o commit, tenho que adicionar à minha trade, e o que acontece é que neste momento o que nós temos é aqui à volta dos 83 mil, é precisamente o valor onde nós podemos ir ver uma liquidação de longos. Portanto, longos foram bem que ao longo deste tempo até o amarelo passa a ser mais pesado, à medida que isto vai subindo, esta zona de liquidação vai sendo cada vez mais carregada. Temos aqui outra zona de liquidação, mas temos esta também, esta zona de liquidação. Se nós descemos um bocadinho mais às 2 semanas, o que nós vamos ver é que esta primeira zona de liquidação foi com este primeiro no dia 21, há 3 dias, foram buscar estes shorts, e nós temos esta zona grande de liquidação à volta dos 83 mil, que já vem desde muito tempo e que vem de ser a carregar. Isto é, as pessoas estão a apostar nesta zona como bottom. Não é zonas de triângulos e technical analysis, não. Onde é que estão as liquidações? É onde se calhar é que é ali a nossa zona de conforto, e não os triângulos que muitas vezes nos apresentam. E para terminar, gostaria de vos mostrar aqui
que o Bitcoin, depois de termos atingido aqui a nossa resistência 1, suporte 1, no início do mês, estamos agora na zona de resistência 1. Portanto, atingimos os 92. Agora, o que vai acontecer nos próximos dias, estamos ao dia 24 até ao final do mês, provavelmente vamos andar aqui nesta zona. Podemos descer um bocadinho, podemos subir um bocadinho, mas vamos andar, presumo que vamos andar aqui nesta zona. A zona seguinte está no 103, o que mostra que podemos ter encontrado o nosso reverse e que no próximo mês nós possamos abrir os pivôs acima. Isto é, podemos voltar outra vez a ter a escadinha ascendente em vez de descendente como tivemos nos últimos 3 meses. Se nós somos para o Ethereum, nós estávamos na semana passada ainda a abraçar o suporte 1, ainda não chegámos aos pivôs. Isto é, mais uma vez, a subida da Bitcoin tem sido muito maior em termos deste tipo de análise, tem sido muito maior em relação ao Ethereum. O Ethereum ainda está um bocado atrás. Não quer dizer com isso que não aconteça para o mês subir e subir muito. Não estou a dizer isso. Estou a dizer, ainda neste momento, enquanto que o Bitcoin já estava na zona dos pivôs, a semana passada, o Ethereum ainda está na zona do suporte. E ainda não chegou à zona dos pivôs quando o Bitcoin já está na zona da resistência. Portanto, só para vermos que o Ethereum está a demorar a começar. Portanto, mais uma vez, ainda não estamos em altcoin. Quando estivermos em altcoin, provavelmente é o Bitcoin a não subir tanto e o Ethereum a subir mais. Isto mostra precisamente que o investimento hoje ainda tem que ser mais em Bitcoin que em Ethereum e altcoins. Portanto, a subida será sempre primeira do Bitcoin. O Jasmine, a semana passada já estávamos no meio dos pivôs, agora já estamos na zona eu não tinha reparado que a primeiro suporte está muito próximo da zona dos pivôs, mas claramente nem chegámos cá abaixo à zona da resistência, mas já atingimos a zona do suporte. O Long, continuamos tudo dentro da zona dos pivôs. A subida tem sido gradual, não muito elevada, tem sido mais ou menos a mesma coisa. O Shiba, estávamos abaixo dos pivôs, estamos agora um pouco acima dos pivôs. O Long, estávamos na semana passada na zona dos pivôs, agora estamos como o Ethereum na zona da resistência. O ADA, estávamos a meio, estamos agora, atingimos a zona dos pivôs, vamos ver como é que continua. O Floki, eu sei que até Floki, estávamos abaixo dos pivôs e agora estamos na zona dos pivôs. Isto, o que é que eu quero dizer com isto? Tirando o Bitcoin, que realmente teve uma subida grande, que as pessoas correram atrás do Bitcoin, tudo o resto foi subiu um pouco só. Teve subida, não vou dizer que não. Todos eles tiveram uma certa subida, mas não foi relevante. Não foi na mesma medida. Até pode ter havido alguma porcentagem. Vamos dar aqui um exemplo por exemplo, aqui o Engine. O Engine que tinha atingido aqui um mínimo de 0.58, subiu até no máximo até 0.06, quase não, 103%. Por exemplo, houve uma subida muito grande do Ethereum para depois fechar com uma subida simplesmente de 53%, isto é, apesar de ter subido bastante inicialmente, depois acabou por perder 50% da subida. A outra que teve uma grande subida foi aqui o Jasmine, que temos falado muitas vezes, que subiu desde aqui até um máximo de 119%, para depois ainda fechar com uma subida de cerca de 100%. Portanto, existem algumas moedas, estas moedas como têm pouco volume, uma pequena subida é muito mesmo. Por muito pequena que seja a subida, parece que é muito. Desculpem, por muito pouco que seja o volume que vai ser transacionado, é uma subida brutal. Porque eles não têm, são moedas sem muito volume, não têm muito volume de transação. Portanto, é normal que isto aconteça, e só estou a dar aqui 2 exemplos de 2 moedas que subiram neste período de mais ou menos desde o início do mês até agora, quase a última semana e meia, que subiram 100%. Portanto, qualquer aposta que tinham feito nessa moeda tenha sido boa, que compraram aqui em baixo, porque se compraram aqui em cima, chegaram cá, agora subiu 100%, isto não quer dizer nada, por favor, não é bem assim que as coisas funcionam. Seja como for, só vos tenho a dizer que tenham cuidado, isto ainda não estamos longe
não estamos fora do perigo. Existe ainda muita situação aqui, somente em relação às tarifas. Eu expliquei-vos o que é em relação às tarifas. Ainda há muita indecisão, ainda há muita coisa, ainda há muita água que irá correr debaixo destas pontes. Ainda há muita informação que vai aparecer, que vai fazer descer o preço. Há muita informação que vai fazer subir o preço. Isto não é manipulação, isto é simplesmente ser político à volta disso. É a fazer político. Se vocês acreditam nas tarifas, se acreditam que as tarifas é uma coisa boa, fiquem à espera das notícias boas. Se vocês acham que as tarifas é uma coisa má, é melhor venderem tudo e esperarem e só voltarem ao mercado daqui a 10 anos, porque as tarifas vieram para voltar. Eu acredito nisso. Se é verdade ou não, epá, e só a história irá contar quem é que tem razão no meio disto tudo. É a história. Podemos não acreditar, mas aqui o que nós estamos aqui a tentar aqui fazer é dar a informação mais leal possível para que vocês tenham o maior número de ferramentas na vossa mão, mesmo que não acreditem nas políticas das pessoas, para terem a maior informação nas vossas mãos, para que vocês tomem a melhor decisão. Ou se vocês vão tomar uma decisão que é emocional, quer dizer, eu não acredito no Trump, vamos lá, como por exemplo, eu não acredito no Trump, eu vou vender tudo porque o Trump só está a estragar o mercado. E depois, de repente, isto volta, começa a subir, chega aos 150 mil antes do final de 2025, vocês vão estar a fugir, vão estar a não ganhar montes de dinheiro. Da mesma maneira, se vocês dizem que acreditam cegamente no Trump e dizem ei, isto é a altura certa, agora compre, e depois há uma notícia qualquer que faz com que o mercado deixa e vocês dizem, ei, o Trump enganou-me. Cada um sabe aquilo, cada um tem que saber de si. E neste momento nós ainda estamos numa altura muito volátil do mercado. Tenham algum cuidado, não vendam a mulher, a filha e a casa para comprar Bitcoin e as cripto. Não é momento para isso. É momento para irmos comprando pouquinho, irmos comprando. Se descer, comprem um bocadinho. Não empenhem a casa, não vão penhorar a casa para comprar, mas comprem um bocadinho. Isto não é uma má altura, mas também não é a melhor altura do mercado. Portanto, é preciso nós termos aqui algum cuidado, que nós não estamos longe do máximo, estamos aqui neste momento, desde o máximo até agora, estamos a 15% do máximo, não estamos muito longe, mas também não estamos no máximo. Portanto, se acham que nós vamos voltar outra vez a atingir o máximo que está na ordem dos 109 mil, se compuserem agora, vamos imaginar, 100 euros, se voltarmos ao máximo tem 115 euros. Se puserem 1000 tem 1150 euros. Se puserem 10 mil, tem 11.500 euros. Vocês é que sabem qual é que é o vosso risco. Tenham só cuidado. É uma boa altura para investir. Eu não estou aqui a dar nenhum conselho, eu estou a dizer só o que faço. Portanto, tenham cuidado, façam a vossa due diligence, vão procurar a vossa informação. Mas uma coisa é certa, eu raramente me engano. Eu raramente tenho-vos dado más indicações aqui. Portanto, tenham cuidado e nos vemos para a semana. Boas trades.